Lei 14.133. Paramos no artigo 55, capítulo 4, da apresentação de propostas e lances. Artigo 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: inciso 1. Para aquisição de bens, a linha A, 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. A linha B, 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela linha A deste inciso. Inciso 2. No caso de serviços e obras, a linha A, 10 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de menor desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. A linha B, 25 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. A linha C, 60 dias úteis quando o regime de execução for de contratação integrada. A linha D, 35 dias úteis quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Inciso 3. Para a licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Inciso 4. Para a licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço, ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Parágrafo 1. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Parágrafo 2. Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Artigo 56. O modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente, inciso 1, aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão as suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Inciso 2, fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Parágrafo 1. A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Parágrafo 2. A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Parágrafo 3. Serão considerados intermediários os lances, inciso 1, iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance. Inciso 2, iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Parágrafo 4. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para definição das demais colocações. Parágrafo 5. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações e despesas indiretas, BDI, e dos encargos sociais, ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitir a utilização dos preços unitários no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis
no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Artigo 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Artigo 58. Poderá ser exigida no momento da apresentação da proposta a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta como requisito de pré-habilitação. Parágrafo 1. A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. Parágrafo 2. A garantia de proposta será devolvida ao licitante no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Parágrafo 3. Implicará a execução do valor integral da garantia da proposta, a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. Parágrafo 4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o parágrafo 1 do artigo 96 desta lei. Capítulo 5. Do julgamento. Artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que, inciso 1, contiverem vícios insanáveis, inciso 2, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, inciso 3, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para contratação, inciso 4, não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração, inciso 5, apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Parágrafo 1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada conforme disposto no inciso 4 do caput deste artigo. Parágrafo 3. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da execuibilidade e de sobrepeso, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preço unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. Parágrafo 4. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Parágrafo 5. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem. Inciso 1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Inciso 2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei. Inciso 3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho conforme regulamento. Inciso 4. Desenvolvimento pelo licitante de programas de integridade conforme orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 1. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por: inciso 1. Empresas estabelecidas no território
do Estado ou do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante, ou no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município no território do estado em que este se localize. Inciso 2. Empresas brasileiras. Inciso 3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inciso 4. Empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Parágrafo 2. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 61. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Parágrafo 1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. Parágrafo 2. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação na forma de regulamento e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. Capítulo 6. Da habilitação. Artigo 62. A habilitação é a fase de licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: inciso 1, jurídica; inciso 2, técnica; inciso 3, fiscal, social e trabalhista; inciso 4, econômico-financeira. Artigo 63. Na fase de habilitação das licitações, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. Poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. Inciso 2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelos licitantes vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Inciso 3. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado. Inciso 4. Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Parágrafo 1. Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Parágrafo 2. Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. Parágrafo 3. Para os fins previstos no parágrafo 2 deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
Parágrafo 4. Para os fins previstos no parágrafo 2 deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados. Artigo 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para: inciso 1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Inciso 2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Parágrafo 1. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Parágrafo 2. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá a exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou se conhecidos após o julgamento. Artigo 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. Parágrafo 1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Parágrafo 2. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância nos termos dispostos em regulamento. Artigo 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: inciso 1. Apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Inciso 2. Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3 do artigo 88 desta lei. Inciso 3. Indicação de pessoal técnico das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Inciso 4. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Inciso 5. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso. Inciso 6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Parágrafo 1. A exigência de atestado será restrito às parceiras. De novo, parágrafo 1. A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Parágrafo 2. Observado o disposto no caput e no parágrafo 1 deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de que trata o referido parágrafo,
vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Parágrafo 3. Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, a critério da administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviços de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Parágrafo 4. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a idoneidade da entidade emissora. Parágrafo 5. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 anos. Parágrafo 6. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos 1 e 3 do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Parágrafo 7. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5 do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Parágrafo 8. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelos licitantes que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos 1 e 3 do caput deste artigo. Parágrafo 9. O edital poderá prever para aspectos técnicos específicos que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Parágrafo 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. Inciso 1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. Inciso 2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. Parágrafo 12. Na documentação de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput
do artigo 156 desta lei, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. Artigo 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos. Inciso 1. A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Inciso 2. A inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Inciso 3. A regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e ou municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei. Inciso 4. A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Inciso 5. A regularidade perante a Justiça do Trabalho. Inciso 6. O cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7 da Constituição Federal. Parágrafo 1. Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser substituídos ou supridos no todo ou em parte por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 2. A comprovação de atendimento do disposto nos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo deverá ser feita na forma da legislação específica.